Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso entra em campo hoje às 19h30 para enfrentar o Mirassol no Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. O jogo adiado deveria ter acontecido em 12 de junho, mas o Botafogo estava se preparando para a Copa do Mundo de Clubes. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo sobre a partida de mais tarde, o que o Botafogo pode aproveitar para vencer um forte rival e os cuidados que o Fogão deverá ter para não ser surpreendido em casa. Pois é, galera, o goleiro Neto, como muitos já sabem, não atua mais nesta temporada. Uma lesão grave, passa por cirurgia no reto femoral da coxa direita, ele que se lesionou no finzinho do primeiro tempo contra o São Paulo. Léo Link será o titular do Fogão, que poderá ter Léo Link no gol, Vitinho na lateral direita, na zaga Caio Pantaleão e Alexander Barbosa, com Alex Telles provavelmente retornando à lateral esquerda. No meio-campo, Marlon Freitas e Danilo, Nilton e Marlon Freitas, Danilo e Nilton, ainda não sabemos, Savarino provavelmente um pouco mais adiantado, talvez Jefinho pela direita, com o Cris Ramos como centroavante pelo lado esquerdo. O Montoro, o Arthur, ainda com lesão na coxa, não retorna, e Arthur Cabral com edema ósseo também não vai jogar. Galera, o Botafogo tem uma pedreira pela frente. O Mirassol vem jogando muito bem, está com 38 pontos, em quarto lugar na tabela. Se o Fogão vencer a equipe do interior de São Paulo, entrará no G4. Vai passar o Bahia, que tem 36 pontos, o Botafogo tem 35. Claro, ficaremos com um jogo a mais que o tricolor baiano, e vamos empatar em número de pontos com o Mirassol, 38-38, sendo que o Botafogo vai ter uma vitória a mais. E é muito importante entrar no G4 e ficar lá até o fim da competição, porque assim o Botafogo se garante direto na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. E ninguém quer passar perrengue em fase de pré-Libertadores. Até para planejar a temporada, e planejamento precisa ser um ponto forte do Botafogo em 2026, é mais tranquilo quando a equipe está garantida na fase de grupos da competição internacional. Lembrando que o Botafogo precisa terminar pelo menos no G6 para estar na Libertadores, na fase pré que seja, e também na Copa do Brasil do ano que vem. Se o Botafogo não se classificar para a Libertadores, estará fora também da competição nacional, que pode ter mudanças, hein, galera? Mas sobre isso falaremos em outro conteúdo. O time treinado por Rafael Guanais vem jogando numa espécie de 4-3-3, com linha de 4 defensores, 3 meio-campistas dinâmicos, geralmente o Neto Moura com o Danielzinho e o José Aldo, que briga muito em campo, no bom sentido, mas não é o lutador. José Aldo, um jogador dinâmico, que finaliza de fora também, batalha bastante realmente. Esse trio de meias do Mirassol é muito importante para a rotação do time do Rafael Guanais. Se eu dizia antes da partida contra o São Paulo que o Botafogo não poderia deixar o tricolor paulista dominar o meio-campo, e logo no início o Botafogo teve problemas no meio e essa bola chegou ao lado para o cruzamento do Enzo Dias, que vem subindo bastante, e o gol do Dineno, mais uma vez afirmo, o Botafogo não pode perder o meio-campo para o Mirassol. É um 4-3-3 com o Neto Moura um pouquinho mais recuado, o Danielzinho dando dinâmica por um lado, o José Aldo por outro também. Às vezes eles invertem, então o Mirassol tem pelo lado direito provavelmente o Negueba, pelo lado esquerdo o Alisson, e como centroavante hoje deve começar um jogador que também é muito chato. Estou falando do Christian. E por que um jogador que também é muito chato? Porque o Christian incomoda as defesas, finaliza, mas o titular atualmente é o Chico da Costa, que vem fazendo gol, sabe lidar com a parte tática do jogo também, já chegou ao Mirassol mostrando realmente futebol, mas volta de lesão, então pode começar no banco de reservas. Jogadores chatos também voltando, que podem entrar no decorrer da partida. Chico da Costa, centroavante. Gabriel, que a gente conhece, já passou pelo Bahia, na verdade começou por lá, passou pelo Flamengo também há um tempo, e é um jogador que no Mirassol está se encontrando. É uma equipe que do meio para frente
tem atletas de qualidade, jogadores que não são craques, mas são muito bem treinados e potencializados pelo Rafael Guanais. Então, um time que pode ter o conhecido Walter, ex-Corinthians e Cuiabá no gol, na lateral direita, um jogador que sobe bastante, vamos falar sobre isso, Lucas Ramon. Na zaga, Gêmeos e João Vitor, na lateral esquerda, o Reinaldo. Não podemos deixar o Reinaldo chutar de fora da área e também não precisamos fazer falta nem pênalti, porque ele bate muito bem na bola. E aí, como eu já disse, o trio de meia com o Neto Moura, Danielzinho e José Aldo. Mais à frente, Negueba com o Christian e o Alisson e as peças que falei que podem entrar no segundo tempo. Ainda tem o Chico Kim, tem outros jogadores de qualidade, o Mirassol. Pois bem, galera, o técnico Rafael Guanais tem um meio-campo dinâmico, mas solta muito também os laterais. Tanto o Lucas Ramon quanto o Reinaldo sobem bastante, são forças ofensivas para um time que tem qualidade, tem desenvolvimento ofensivo e, além dos laterais subirem, eles também finalizam jogadores por dentro. No caso do Mirassol, finalizam bastante da entrada da área, de fora da área. O Danielzinho chuta, o José Aldo chuta, o Chico Kim, quando está em campo, também finaliza. Recentemente, um golaço contra o Cruzeiro também de fora da área, do Negueba, que não é aquele antigo. Então é um time forte realmente em várias valências. E o Botafogo pode explorar o lado direito, principalmente, da defesa do Mirassol. A equipe do interior de São Paulo usa bastante os laterais e o lado direito fica fragilizado na recomposição. Em transição, o Botafogo pode explorar bem o lado esquerdo do ataque, o lado direito da defesa do adversário. O Botafogo precisa estar atento às dificuldades defensivas dos rivais. Isso não vem acontecendo. E além também dessa questão, o técnico David Ancelotti vem tendo dificuldade para ler o que os adversários têm de bom. Então o Botafogo sofreu assim contra o São Paulo, contra o Cruzeiro, contra o Palmeiras e em outras partidas também. O Botafogo precisa povoar bem o meio-campo, ser dinâmico, não perder aquela região central, estar atento às subidas dos laterais e aproveitar as costas dos laterais. O Botafogo também pode subir bem pelo lado direito, explorando o lado esquerdo da defesa adversária, mas estou falando aqui que o ponto mais frágil defensivamente do Mirassol é o lado direito. O Botafogo tem que fazer a bola chegar às costas do lateral Lucas Ramon. Aquela bola no funil entre o zagueiro e o lateral também pode acontecer. Ali, cruzamento, ali, triangulações, entrada em diagonal, passe para trás, bola de retorno para alguém chegar finalizando. Mas um ponto de desenvolvimento de boas jogadas do Botafogo hoje pode ser pelo lado esquerdo do ataque, lado direito da defesa do Mirassol. Se a defesa deles estiver postada, trabalhar ali com calma, com triangulação. Se a defesa deles estiver retornando, fazer a transição observando o espaço que é gerado às costas do lateral. Lembrando que em vários momentos o Mirassol também marca alto e leva dificuldades assim aos adversários. O Botafogo teve problemas quando o São Paulo marcou alto no Morumbi no último domingo, mas se passarmos da primeira linha, transição, e aí podemos olhar as brechas dadas pelo time treinado e muito bem treinado por Rafael Guanais. Sintetizando, galera, o Botafogo precisa marcar muito bem, porque falei sobre várias valências do time adversário e o Botafogo pode explorar vários aspectos do jogo, mas potencializar ações pelo lado esquerdo do ataque, lado direito da defesa adversária da defesa do Mirassol. Galera, o Fogão precisa vencer, como eu já disse, para entrar no G4. Eu sei que o ano é muito complicado. Fora de campo, o Botafogo se enrolou, o John Textor se enrolou bastante. Isso também foi refletido dentro de campo, infelizmente. Botafogo eliminado nas oitavas de final da Libertadores, nas quartas de final da Copa do Brasil. E pro Vasco, que está brigando mais uma vez para não cair no Campeonato Brasileiro. Mas na fase ruim do Botafogo hoje, a briga é por G4 no Campeonato Nacional. A briga é para ir direto para Libertadores. Antigamente, a má fase do Botafogo era muito mais complicada. Com isso, eu digo, se puder, vá ao Newton Santos. A torcida não tem culpa, não tem responsabilidade sobre o que aconteceu no ano do Botafogo, mas ainda assim estamos brigando pelo ano de 2025, terminar de forma honrosa dentro do G4, com mais recursos, com a classificação direta
para a Libertadores e pelo ano de 2026, com o Botafogo na fase de grupos da Libertadores e também na Copa do Brasil, além, claro, do Campeonato Estadual e do Campeonato Brasileiro. 19h30, o Botafogo enfrenta o Mirassol hoje no Newton Santos. Beleza, galera? Todo mundo se inscrevendo por aqui, deixando o like, ativando o sininho, você não pode perder conteúdo no canal Fabiano Bandeira. Estamos juntos, a qualquer momento eu volto. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui, fogo!